Bom, nós temos acompanhado também um esforço que faz a saúde de uma maneira geral e se convencionou até dar cores aos meses do ano para chamar a atenção para determinadas atividades, para determinadas atitudes de prevenção contra várias e várias doenças. Nós estamos no mês de janeiro e aqui o mês de janeiro é chamado mês verde, que é o mês da prevenção contra o câncer de colo de útero. Nós pedimos a gentileza do Dr. Alexandre Pupo, que é ginecologista e obstetra do Hospital Sírio-Libanês e do Albert Einstein. Dr. Alexandre, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Não, eu que agradeço. É sempre um prazer, Heródoto. Obrigado. Bom, é só um bastidor aqui que eu queria contar para o pessoal. O senhor está trabalhando nesse momento, que na imagem que a gente está vendo aqui no YouTube, né? Então tá. Sim, eu estou no centro cirúrgico aqui, achei uma salinha, que é a sala de materiais, que é um pouco mais isolada para a gente poder fazer a entrevista. Estou entre cirurgias. Tá, muito obrigado mais uma vez. Doutor Alexandre, então vamos lá. Nós estamos no Janeiro Verde, prevenção contra câncer de útero. Quais são os exames necessários para que essa prevenção se efetive? Bom, o câncer de colo de útero, só para dar uma introduzida, é o quarto câncer mais prevalente entre as mulheres brasileiras. Em alguns estados chega a ser o segundo câncer mais comum entre as mulheres. E basicamente é um câncer absolutamente prevenível por várias formas. Mas os exames que nós utilizamos de rotina para a identificação do câncer de colo de útero e sua prevenção é o Papa Nicolau e agora, mais recentemente, a pesquisa do próprio vírus HPV no colo do útero das mulheres, porque nós sabemos que 99% dos cânceres de colo uterino são provocados por uma infecção permanente, uma infecção longeva do HPV. Doutor Pupo, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Por favor, pode continuar, por favor. Bom, então, os exames do HPV, eu peço desculpas aqui atrás, são principalmente o Papa Nicolau e a pesquisa do HPV no câncer no colo de útero de mulheres infectadas. Doutor Alexandre, existe vacina contra o vírus HPV, não existe? Sim, e essa é a nova estratégia mundial para controlar a doença. Então, as meninas entre 9 e 14 anos e os meninos entre 11 e 14 anos devem ser todos vacinados. Sabemos que a vacina previne o risco de desenvolver um câncer de colo de útero, um câncer de pênis, um câncer de garganta, um câncer anal em até 90% dos casos. E essa vacina está disponível no Sistema Único de Saúde? Sim, faz inclusive parte do nosso calendário vacinal e deveria ser uma vacina altamente utilizada pelas famílias, né? Uma vez que as taxas de proteção são extremamente elevadas. Doutor Alexandre, nós que somos leigos, muitas vezes a gente costuma dizer, bom, tem doença que são silenciosas, na nossa linguagem popular. É o caso do câncer de colo de útero, ele é também silencioso ou ele tem manifestações? Não, é uma doença que nas suas fases iniciais ele é totalmente imperceptível, porque especialmente nas mulheres, né, onde o colo do útero é um órgão interno que está lá no fundo do tubo vaginal, ela não tem como ter acesso a ele, ela não vê. Então a lesão pode ir ali se desenvolvendo ao longo de anos, sem que ela perceba, e ela avança, e aí sim começa a ter sintomas como sangramento, como um corrimento com aspecto de água de carne, sabe? E eventualmente um odor fétido. Então essa mulher procura o médico e esse é o nosso problema. Nós hoje temos que em torno de 1/3 a 2/3, dependendo da região e do estudo das mulheres, vão estar sendo diagnosticadas com o câncer já em seu estágio avançado, onde existe um risco de tratamento é mais complexo e tudo mais que a gente sabe sobre o câncer. Essa doença tem preferência por pessoas com mais idade ou menos idade ou não? Só para especificar um detalhe do HPV, né? Ele, na verdade, é um vírus que pode acometer tanto a orofaringe, a garganta,
como a região anal, como a região vaginal. Ele pode, e o pênis no caso do homem, e ele pode causar câncer em todas essas estruturas. A gente sabe que, por exemplo, para câncer de garganta, hoje, um fator muito influenciante é o próprio HPV. Então, nós temos nos Estados Unidos estudos mostrando que, na faixa dos 30 a 40 anos de idade, muitos homens e mulheres adquirem o câncer de garganta por conta do HPV. No caso do colo do útero e do pênis, essa incidência é um pouco mais tardia, ao redor dos 40 a 45 anos de idade. Mas é importante ressaltar que, assim, o câncer ele se instala década antes dele se tornar identificável no feminino em especial, que é o mais estudado. Então, se nós identificarmos a lesão nos seus estágios mais iniciais, aos 30, 35 anos de idade, nós conseguimos prevenir a presença do câncer avançado aos 45. Sua pergunta, Stephanie. Doutor, fugindo um pouquinho do assunto do câncer de colo de útero, mas aproveitando, porque tem uma trend no TikTok, nas redes sociais, que o pessoal tá falando que faz bem, aumenta a vitamina D, tomar sol na região íntima. Mas a gente queria saber se isso é verdade, se procede, porque assim, o pessoal tá falando bastante, tá viralizando, e há muito tempo tá tendo trend, por exemplo, fumar cotonete, o TikTok tá influenciando bastante essas gerações mais novas, né? A questão da vitamina D, na verdade, quem inicia a produção da vitamina D são os rins, né, uma provitamina. Isso vai, então, sofrer uma ação da radiação solar na derme, que é a pele, e aí, então, se tornar na sua forma ativa, tá? Então, o sol é importante para você fazer a transformação da provitamina D em vitamina D, tá certo? E a área que recebe insolação, quanto maior, melhor. Mas basta você se expor 30 minutos com braços e pernas ao sol para que você adquira a necessidade diária da sua vitamina D. Então, esse treino, obviamente, não procede, assim como a história do que você colocou aí é uma tragédia, né? Um terror. Tudo que você coloca que é artificial para dentro do seu pulmão pode causar doenças graves em relação à parte pulmonar, respiração, e levar na idade, conforme vai fazendo uso, inclusive ao óbito, né? Pois é, doutor Alexandre, antes a gente divulgava essas coisas quase no boca a boca. Me lembro de uma época, não é da sua, logicamente, que alguém inventou que casca de perroxo curava câncer. Você ser um moleque, mas eu já era adulto. E eu vi aqui na região central de São Paulo, tem algumas casas que vendem ervas, uma fila na porta para o pessoal comprar a tal da casca do ipê-roxo para fazer um chá que curava câncer. Hoje, não é mais o boca a boca, como você viu, a Stephanie é bastante jovem, e circula nas diversas plataformas das redes sociais, talvez até com mais capilaridade do que na minha época. Eu tenho essa mesma impressão. Na área médica, inclusive, a gente vê isso muito. Pessoas com formações, às vezes, não corretas, dando opiniões sobre assuntos que não conhecem. E o alcance hoje das redes sociais é gigantesco. E as pessoas têm uma tendência natural a acreditar naquilo que elas ouvem e veem de pessoas que titulam especialistas, independente de observar e procurar a fonte da informação. E eu acho que esse hoje é o nosso grande problema. Qualquer assunto publicado na internet ou nas mídias sociais, vindas de um especialista, deveriam obrigatoriamente ter uma identificação de fonte, para que pudesse, então, essa fonte ser investigada e saber se está de fato o que está correto do ponto de vista científico. Perfeito. Doutor Alexandre Pupo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço, tá? Eu gostaria só de reforçar a importância da vacina. Apenas 56% das meninas são vacinadas para HPV. Se nós ultrapassarmos a taxa de 80% de vacinação, nós vamos, de fato, conseguir eliminar o HPV da nossa sociedade e, com isso, reduzir o câncer de colo uterino a zero. Perfeito.
Dr. Alexandre Pupo, que é ginecologista e obstetra do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Albert Einstein. Quero repetir, veja, eu sou leigo, ele não é. Né? Dizendo o seguinte, há necessidade sim, de meninas e meninos se vacinarem contra o HPV. A vacina está à disposição no SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sei que há uma certa resistência ainda de ordem cultural. Tá? Já até conversei com pessoas a respeito disso. Há uma resistência de ordem cultural, etc, etc. Ou seja, nós estamos falando aqui de preservação da vida, de preservação da saúde das pessoas. Né? Portanto, eu creio que um comentário como esse, feito por alguém que é especialista no assunto, deve pesar na nossa decisão pessoal de cada um.